Bem, amigo estudante curioso, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo ao universo das exatas, muito bem-vindo a mais essa sequência de aulas aqui, voltado para você, querido, que está se preparando fortemente para esse concurso. Vamos lá trabalhar agora o conceito de razão e proporção. Razão, proporção, nós vamos falar de uma série de coisas interessantes, divisão proporcional, tem muito assunto interessante. Então, sem mais delongas, vem comigo que aqui é pouco papo e só sucesso. Vamos falar de razão e proporção. Quando a gente fala de razão, muita gente não entende exatamente do que a gente está falando. No falar de razão, a gente está falando de uma divisão, de uma fração. A razão entre A e B é A dividido por B. Por exemplo, quando a gente diz a razão entre o número de homens e o número de mulheres, é uma divisão. Agora, cuidado que a ordem do texto interfere. A razão entre A e B é A dividido por B. A razão entre B e A é B dividido por A. Então se você diz a razão entre homens e mulheres é uma coisa, a razão entre mulheres e homens é outra. São resultados diferentes, beleza? Bom, e aí vem os conceitos de grandezas proporcionais. Por exemplo, a razão, quando essa razão entre duas grandezas é constante, eu digo que a grandeza é diretamente proporcional. O y é uma constante vezes o x. E quando eu tenho inversamente proporcional, o produto entre as grandezas o produto entre essas grandezas é constante, tá bom? Então, quando a gente fala disso, vem logo na mente aquela ideia das divisões proporcionais. Ou seja, quando eu tenho aquela questão clássica que diz assim: um pai tem um dinheiro que ele quer dividir entre os seus filhos de maneira diretamente proporcional às suas idades. Quanto cada filho recebeu? Você conhece esse tipo de questão? Que ele tem, vamos supor, o pai tem R$ 600, aí ele quer dividir entre três filhos, um filho tem 2 anos, o outro tem 3 e o outro tem 5. Ele quer colocar numa poupança para cada um, só que ele quer dividir de maneira diretamente proporcional à idade de cada filho. Então, essa é uma jogada de questão de divisão proporcional, que é justamente o que eu quero abordar aqui com você agora. Funciona da seguinte forma: quando a divisão ela é direta, isso é diretamente proporcional, você vai dizer assim: x está para A, no caso da história da idade dos meninos. O dinheiro que o primeiro menino vai receber é diretamente proporcional à idade dele, assim como y, que é o dinheiro que o segundo menino vai receber, é diretamente proporcional à idade dele, e o z, que é a quantia que o terceiro vai receber, é diretamente proporcional à idade dele, c. Assim como todo mundo é igual a uma constante. E eu ainda posso fazer eu posso chegar e dizer que a soma dos numeradores é proporcional à soma dos denominadores. Veja, lembre disso, tá? X está para A, Y está para B, Z está para C e a soma dos numeradores está para a soma dos denominadores. Vai ficar mais fácil quando a gente aplicar isso numa questão. Quando eu tenho grandezas inversamente proporcional, saiba que o produto é constante. O produto é constante. Isso aqui é justamente quando você diz assim: olha, tem um dinheiro que eu quero distribuir entre três funcionários da minha empresa, só que eu quero distribuir de maneira inversamente proporcional. Você faltou mais, você vai ganhar menos. Você faltou menos, então você vai ganhar mais. Ou seja, eu quero que isso seja inversamente proporcional. Então o produto é constante. O problema é que quando eu tenho inversamente, fica muito mais difícil de resolver. Então, eu vou fazer um artifício aqui para resolver esse tipo de questão. Muitas pessoas fazem assim, vou te mostrar. Faz o x é diretamente a A, então o x é diretamente ao inverso de A. O y é diretamente ao inverso de B. Z é diretamente ao inverso de C. E eu posso fazer a soma dos numeradores e está para a soma dos denominadores. Mas essa ainda não é a minha solução. Vou te mostrar uma solução mais fácil. O que é que eu faço? Eu divido todo mundo por ABC. Por quê? Porque aí eu posso cancelar o A com o A e aí fica x sobre BC. Eu posso cancelar aqui o B com o B, aí fica y sobre AC. E eu posso cancelar o C com o C e aí fica Z sobre AB.
Agora sim, eu posso dizer que a soma dos numeradores está para a soma dos denominadores. Vamos ver isso aqui com números, tá? Imagina aquela situação que eu tinha falado para você. Um gerente tem o dono de uma loja tem um dinheiro que ele quer distribuir entre seus 3 gerentes, mas de maneira inversamente proporcional às faltas que cada um teve. O primeiro gerente faltou 3 vezes, o segundo faltou 4 e o terceiro faltou 5. Só que, qual é a quantia que cada um vai receber? Esse que é o ponto da história, tá? Esse aí que é o ponto da história. Então, o que que eu vou fazer? Para resolver esse tipo de questão, eu vou transformar essa questão que é inversamente proporcional em diretamente, aí eu faço como eu já vinha fazendo anteriormente. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar x, eu vou pegar multiplicar 3 vezes 4 vezes 5 vai dar 60, ok? 3 vezes 4 vezes 5 vai dar 60, que é, na verdade, o MMC deles, ó. Então eu vou dividir aqui por 60, dividir por 60, dividir por 60. Se eu simplificar o 3 com 60, vai dar exatamente 20. Se eu simplificar o 4 com 60, vai dar y sobre 15. E se eu cancelar o 5 com 60, vai dar z sobre 12. Pronto. Agora é só fazer a soma dos numeradores está para a soma dos denominadores. Qual foi o segredo? Eu transformei a questão que outrora era inversamente em diretamente. Pronto. É só isso que você faz. Mas existe uma outra técnica também, que é o seguinte, ó. Você esquece esse número aqui, aí faz x 4 vezes 5. Você tampa esse 3 e aí faz 4 vezes 5, 20. Agora, você faz o contrário. É y sobre, aí você tampa o 4 e aí pega 3 vezes 5, que é a mesma coisa. Eu vou agora tampar o 5 e vou fazer o quê? 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Portanto, agora eu posso fazer. A soma dos numeradores está para a soma dos denominadores, que é 47. Bacana? Então, bem interessantezinha a ideia de transformar a questão que era inversamente proporcional em diretamente proporcional. Vamos fazer aqui alguns exercícios. Questãozinha da FGV que diz assim: a razão entre as idades de 2 soldados, quer dizer, o soldado A e o soldado B, a razão entre as idades deles é igual a 5 nonos. Se a soma dessas idades é igual a 70 anos, quantos anos o mais velho tem a mais que o mais jovem? Veja bem, eu queria que você entendesse que se a razão é 5 nonos, eu posso dizer que a idade de um é 5 e a idade do outro é 9? O que é que você acha? Se a razão é 5 nonos, é porque esse aqui tem 5 anos e esse aqui tem 9, certo ou errado? É errado, claro, né? Até porque ele está falando a idade de 2 soldados, ficaria sem sentido um ter 5 anos e o outro 9, tá? Então vamos lá, vamos pensar comigo. Eu pego e vou fazer assim. Eu sei que a razão dá 5 nonos, mas pode ser que tenha um, por exemplo, tenha 50 anos e o outro 90 anos. A razão é 5 anos. Se você simplificar, vai dar isso aqui. Concorda? Eu posso, por exemplo, multiplicar por 10 em cima, ou por 2 em cima e por 2 embaixo. Pode ser 10 e 18. A razão continua sendo 5 nonos. Você está percebendo? O que eu queria que você visse logo de cara é que a idade do A é um múltiplo de 5 e a idade do B é um múltiplo de 9. Tudo bem? Eu posso sair testando assim até que a soma dê 70. Como eu sei que a soma das idades é 70, eu posso ir fazendo assim na marra. Será que é 5 e 9? Aí 5 mais 9, 14. Não, não é. 10 e 18, a soma dá 28, ainda está longe. Então eu vou fazer logo vezes 5. 25 vezes 5, 45. Soma agora 25 com 45, 70. Pronto, já encontrei as idades. Qual é a diferença? 20. Entendeu aí? Quer dizer, eu podia fazer na marra. Eu estou te mostrando como é que é raciocinar as coisas. Sem precisar, meu amigo, é isso que eu quero desenvolver. É a sua percepção de prova. Entender o que, é que são as coisas. Porque a gente passou vários anos querendo fazer
sempre me dê a fórmula. Ah, eu quero a fórmula. Quando, na verdade, o segredo era entender a solução. Se eu estou dizendo que a razão entre as idades deles é 5 nonos, são dois números que, quando eu simplificar, vai dar 5 nonos. Só que eu podia também entender como se fosse assim. A idade do mais velho está para 9, assim como a idade do mais novo está para 5. Assim como a soma das idades deles, A mais B, está para 9 mais 5, 14. E a diferença entre as idades dele, na verdade, B menos A, não A menos B, né? A diferença deles, das idades deles, tinha que dar exatamente quanto? Tinha que dar exatamente, ou aliás, tinha que dar proporcional a quem? Tinha que ser proporcional, deixa eu ajeitar aqui, só colocar B menos A, pronto. Agora tá correto, né? Então, aqui você vai fazer o quê? A idade do B está para 9, assim como a idade do A está para 5, e A mais B, ou B mais A, que é a mesma coisa, está para 9 mais 5, 14. E a diferença das idades, que é o maior menos o menor, está para 5 menos 9 menos 5, que dá 4. O que eu estou querendo dizer com isso? Sem fazer conta nenhuma, só com bom senso, eu já sei que a idade do mais velho é um múltiplo de 9, que a idade do mais novo é um múltiplo de 5. Eu sei que a soma das idades é um múltiplo de 14, e de fato 70 é múltiplo de 14, e assim como a diferença das idades, que é o que ele está pedindo, é um múltiplo de 4. Peraí, 25 não é múltiplo de 4, 10 não é múltiplo de 4, 15 não é múltiplo de 4, 18 não é múltiplo de 4. Como a idade, como a diferença das idades, que é o que eu quero, é múltiplo de 4, o único múltiplo de 4 quem é? 20. Olha aí que bacana. Olha aí que bacana, mais uma solução rápida e intuitiva. Professor, mas o que eu podia fazer também? Eu podia também ter feito assim como A mais B, que é a soma das idades 70, está para 9 mais 5, 14. 70 dividido por 14 dá 5. Significa que a idade do mais velho, B, 9 vezes 5, 45. E a idade do mais novo, que é o A, 5 vezes 5, que é igual a 25. Portanto, a diferença dessas idades, essa diferença vai dar 20 anos. Show de bola? Bacana, hein? Bom, então vamos agora para uma outra questão, também muito elegante, que a gente consegue também fazer algumas alternativas muito rápidas, bater o olho e já saber a nossa resposta. No Banco Dindim, será dividido um prêmio de 2.400 entre os 3 funcionários que mais se destacaram no último ano. A parte que caberá a cada funcionário, ela é diretamente proporcional ao tempo de serviço prestado à empresa. Sabendo-se que Auris Wanderson tem 3 anos de empresa, Belarmino 4 anos e Cleosvaldo 5 anos, determine quanto coube ao funcionário que ficou com a maior quantia. Veja bem, primeira solução. Olha que solução interessante. O Auris Wanderson, ele trabalha nessa empresa. A primeira pergunta que eu quero fazer é: eu vou pegar esse dinheiro todo, que é os 2.400, e vou dividir esse dinheiro em quantas fatias? 3? Não. Vou dividir em 12 fatias. Como assim, Pedro, dividir em 12 fatias? É porque é o seguinte, o Auris Wanderson, como ele trabalha há 3 anos, ele vai ficar com 3 fatias do bolo. Já o Belarmino, que ele trabalha há 4 anos, ele vai ficar com 4 fatias do bolo. E o Clausvaldo, que ele trabalha há 5 anos, então ele vai ficar agora com 5 fatias do bolo. Então, se você for ver, eu vou pegar o bolo, que é 2.400, e dividir em 12 fatias. Cada fatia vale R$ 200. Ah, então quer dizer que o Auris Wanderson, que vai ficar com 3 fatias do bolo, vai ficar com 3 fatias de 200, 600. O Belarmino, que são 4 fatias, 4 fatias de 200, 800. E o último, que é o Cleosvaldo, vai ficar com 5 fatias de 200, portanto 1.000. Aí eu consigo rapidamente fazer essa divisão do bolo. Entendeu?
E aí, quanto ficou com quem foi que ficou com a maior quantia? Cleosvaldo. E que quantia foi essa? 1.000. Eu podia também, claro, fazer essa questão de uma maneira formal. O A está para 3, o B está para 4 e o C está para 5. E aqui fazer o quê? A soma dos numeradores está para a soma dos denominadores. Como ele quer aquele que ficou com a maior quantia, o A ficou com 5 partes. Então, o A ficou com 3 partes, o B com 4 partes e o 5 com 5 partes. Então é óbvio que o Cleosvaldo C é o que vai ficar com a maior quantia, 5 partes. E o total do prêmio, 2.400, será dividido em 12 partes. Se eu simplificar 2.400 por 12, vai dar 200. 5 vezes 200, portanto, eu tenho R$ 1.000. R$ 1.000 é o nosso resultado. Massa? Bom, dava para fazer também assim. A está para 3, B está para 4, C está para 5 e dizer que todo mundo é igual a uma constante, que é o tamanho da fatia do bolo. Ou seja, o A vai ficar com 3K, o B com 4 e o C com 5. É como se fosse 3 fatias do bolo, 4 fatias do bolo, 5 fatias do bolo. E o bolo todo tem 2.400. Então, se somar 3 fatias com 4 fatias com 5 fatias, dá 2.400. 12K, que são as 12 fatias, dá 2.400, o que me leva a entender que cada fatia do bolo vale 200. Ora, o C vai ficar com 5 fatias do bolo. 5 vezes 200, resposta 1.000. Opa, tá aí a minha resposta. Garantido. Beleza? Bom, então tá aqui uma maneira de resolver. E Pedro, e se fosse inversamente proporcional? Um diretor de um hospital, ele resolveu distribuir uma gratificação de R$ 2.100 entre seus 2 enfermeiros-chefe, de forma inversamente proporcional às faltas que cada um teve em determinado mês. Quanto caberá ao mais assíduo se os gerentes faltaram 5, os enfermeiros, né, faltaram 5 e 2 vezes? Ora, o que é que eu quero que você entenda? Um faltou 2 vezes, então 2 fatias do bolo. O outro faltou 5 vezes, então eu vou botar aqui 5 fatias do bolo. Só tem um problema. Se você faltou 2 vezes, eu é que ganho 2 fatias. Eu faltei 5 vezes, então você é que ganha 5 fatias. Porque como é inversamente, eu vou dividir tudo em 7 fatias. 2.100 dividido em 7 fatias, 300. Beleza. Só que o funcionário que faltou 5 vezes é que vai acabar recebendo 2 fatias de 300. 600. E o outro funcionário que faltou só 2 vezes, faltou menos, ó, quem faltou menos ganha mais. E quem faltou mais vai ganhar menos. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Então, o outro que faltou 2 vezes vai ganhar 5 fatias de 300. Resposta 1.500 é o nosso resultado. Legal? Então, sem você precisar montar equação nem nada. Mas, se fosse montando uma equação, seria A é inversamente a 5, assim como B é inversamente a 2. O que é que eu vou fazer? Esse 2 que está aqui multiplicando pode passar para cá dividindo. E esse 5 que está multiplicando pode passar para cá dividindo. Então, eu vou fazer o quê? O A está para 2 e o B está para 5. É a mesma coisa. Ah, Pedro, é a mesma coisa aqui de multiplicar 2 vezes 5, 10. É dividir isso aqui por 10, dividir isso aqui por 10 e simplificar. Ó, vai dar a mesma coisa. Tudo funciona. Então, o que, que vai acontecer? É como se eu estivesse fazendo uma inversão. Você faltou mais, então eu é que vou ganhar mais. Eu faltei menos, então você é que vai ganhar menos. A gente inverte. E agora eu posso continuar fazendo a mesma coisa. A soma dos numeradores está para a soma dos denominadores. A soma dos numeradores, ou seja, o prêmio todo, 2.100, está para 7. Lembre que ele pediu aquele que é o mais assíduo. Esse é o mais assíduo. Tá certo? Ou seja, quem é o mais assíduo? O mais assíduo é aquele que faltou menos. Então, faltou menos vai ganhar mais. Por isso que ele vai ganhar 5 fatias do bolo.
B está para 5. 2.100 dividido por 7 dá 300. 5 vezes 300, como nós já sabíamos desde o princípio, resposta 1.500. 1.500 é o resultado. Bacana? Então você vê como é legal esse tipo de questão. E para a gente fechar, nós vamos falar agora sobre o assunto de proporção. Pessoal, proporção é algo que eu quero que você entenda o raciocínio da proporção, porque é isso que a FGV gosta de cobrar na prova. Não é simplesmente resolver assim só resolver a regra de 3, criar uma regra. Não, é a proporcionalidade, essa ideia do que é proporcional. Vem comigo então, vamos falar de proporção. Imagina que um pintor, sozinho, ele pinta 4 casas em um determinado tempo. Se eu botar 2 pintores para fazer o mesmo serviço, claro que eles vão conseguir fazer, para fazer o mesmo serviço não, para fazer no mesmo tempo, um pintor pinta 4 casas. Se eu colocar 2 pintores no mesmo tempo, eles pintarão 8 casas. Se eu colocar 3 pintores, eles vão conseguir pintar 12 casas. Cada um pinta 4. Se eu colocar 4 pintores, eles vão pintar 16 casas. Veja que se eu dobro a minha equipe, eu dobro a minha produção. Se eu triplico a minha equipe, triplica a produção. Se eu quadruplico a minha equipe, quadruplico a produção. Eu percebo que veja bem, quanto mais casas eu tenho produzidas, mais pintores eu preciso. Ou o contrário, quanto mais pintores eu coloco trabalhando na obra, mais casas eu consigo pintar no mesmo tempo. Então, o que vai acontecer? Eu entendo que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, o que eu faço? Eu ponho as setas na mesma direção. Então, setas na mesma direção é só um controle visual para eu lembrar que essas grandezas são diretamente proporcional. Professor, então essa seta não tem nada a ver com o número que está escrito? Não. A seta é só um controle visual. Podiam ser as duas setas para baixo? Podia. As duas setas na mesma direção indicam diretamente proporcional. Massa? Então, se eu tenho, por exemplo, pintores e dias, eu sei que um pintor sozinho, ele demora 24 dias para fazer um serviço. Se eu boto 2 pintores, em apenas 12 dias ele fazia o serviço. Se eu coloco 3 pintores, em 8 dias, 4 pintores, em 6 dias. Moral da história, se eu dobro a minha equipe, divide por 2 os dias. Se triplico a minha equipe, divide por 3 os dias. Se eu multiplico por 4 o número de pintores, divide por 4 os dias. Perceba que quanto mais pintores eu tenho trabalhando, menos dias eles vão precisar para terminar aquela obra. Então aí eu digo que a grandeza é inversamente proporcional. Quanto mais pintores, menos dias. Quanto menos pintores, mais dias. Como o comportamento é inverso, você simplesmente põe as setas invertidas, tá bom? Então essas setas, como eu disse, é só um controle visual. E dá para trabalhar 3, 4, 5 grandezas ao mesmo tempo? Sim, dá para trabalhar. Por exemplo, um pintor pinta 4 casas em 24 dias. A pergunta é: 2 pintores pintarão 8 casas em quantos dias? Veja bem, um pintor é responsável por pintar 4 casas em 24 dias. Se eu dobrar a minha equipe de pintores, eu vou dobrar a minha produção em 24 dias. Cada um pintor pinta 4 casas, o outro pintor pinta mais 4 casas. Veja que se eu dobro a equipe, dobro as casas e mantenho os dias. Eu só posso fazer, veja bem, guarda essa informação, eu só posso fazer a comparação dessas grandezas, de cabeça inclusive, a de duas em duas. Se eu comparar, por exemplo, se eu dobrar a equipe de pintores, mas eu mantiver as casas, aí o período cai para metade. Veja, eu dobrei a equipe para fazer o mesmo serviço, então cai para metade o tempo, ó. Mas eu tive que manter ali as casas. Se eu mantenho os pintores e triplico as casas, eu vou triplicar os dias. Ah, Pedro, entendi. E se, por exemplo, eu tivesse uma outra grandeza, por exemplo, horas.
Um pintor pinta 4 casas em 24 dias, trabalhando 4 horas por dia. 2 pintores pintam 8 casas em 24 dias, trabalhando 4 horas por dia. 4 pintores pintam 8 casas em 12 dias, trabalhando 4 horas por dia. E 4 pintores pintam 24 casas em 36 dias, trabalhando 4 horas por dia. Ou seja, eu não poderia mexer nessa grandeza se eu já estava comparando as outras de duas em duas. Porém, se eu mantivesse os pintores e mantivesse as casas, veja bem, se eu dobrar a minha carga horária de trabalho, vai cair para metade o prazo de entrega da obra. Vai cair para metade o prazo de entrega da obra. Tá bom? Então veja que o segredo é você comparar essas grandezas de duas em duas cada vez que você raciocinar. Não pode trabalhar com todas ao mesmo tempo. Vamos para um clássico. Um gato mata um rato em um dia. Responde para mim. 2 gatos matam 2 ratos em quantos dias? Rápido. Vamos lá? Um dia. Cada gato mata o seu rato em um dia. E se fossem 4 gatos para matar 4 ratos? Um dia também. E 10 gatos para matar 10 ratos? Um dia. 100 gatos para matar 100 ratos? Um dia. Cada gato mata o seu rato em um dia. Agora, se fossem 4 gatos para matar 8 ratos, aí eles já precisavam de 2 dias. Dobrou os ratos, dobrou os dias. Essa aqui é uma base para muitas outras questões, como por exemplo, uma torneira enche um balde em 1 minuto. 2 torneiras encherão 2 baldes em 1 minuto. Dobrou as torneiras, dobrou os baldes no mesmo tempo. 4 torneiras enchem 4 baldes em 1 minuto. Dobrou as torneiras, dobrou os baldes. 4 torneiras vão encher 8 baldes em 2 minutos. O que eu estou estimulando você aqui é compreender o raciocínio dessa matéria aqui e não simplesmente decorar. Tudo bem? Porque o grande lance é a gente chegar nessa parte onde nós vamos falar de juros, quando você tem regra de 3 simples e regra de 3 composta. Mas você sabe por que esse nome, inclusive, regra de 3? Porque muita gente fala regra de 3 simples, mas por que o nome regra de 3? Bom, a ideia é a seguinte. Eu sei que um pintor, ele pinta 4 casas. Quantos pintores X serão necessários para pintar 16 casas? Veja que eu te dou 3 informações e quero a quarta. Por isso é regra de 3. Eu te dou 3 informações. É por isso o nome regra de 3. Só isso. Aqui eu tenho certeza que muitos de vocês já estão dizendo: ah, já sei. Vai quadruplicar as casas? Então vai quadruplicar os pintores. Beleza. Mas o meu objetivo aqui é a gente fazer o entendimento formal. Eu vou colocar uma seta de referência sempre naquele que tem um X. É obrigado ser sempre naquele que tem um X? Não, não é obrigado. Nós é que vamos partir dessa ideia. Aí vem o quê? Quanto mais, veja bem, vamos raciocinar aqui comigo. Quanto mais casas eu tenho para pintar, mais pintores eu preciso. Quanto menos casas, menos pintores. Comportamento direto. Aí eu ponho a seta na mesma direção. Para que eu coloco essa seta? Simplesmente para, na hora de montar a equação, se eu coloquei a seta na mesma direção, significa que eu vou manter a fração também na mesma direção. Ó. Eu vou manter 4 sobre 16. Só vou manter. Quando a seta é invertida, você inverte a fração. Então, olha só, vou simplificar aqui e vou encontrar x igual a 4. Se eu tenho pintores e dias, um pintor demora 24 dias para pintar uma determinada quantidade de casas. Quantos pintores eu preciso para terminar o serviço em 6 dias? Veja bem, aqui nesse caso, vou fazer a mesma coisa. Vou botar a seta de referência para cima. Vou botar a seta de referência para cima. E aí penso, vem comigo. O raciocínio é, quanto mais pintores eu coloco na obra, eu demoro menos dias. Se eu colocar poucos pintores, eu vou demorar mais dias. Comportamento inverso. Pedro, eu posso pensar o contrário? Se eu quero terminar a obra em poucos dias, eu vou ter que aumentar os pintores. Se eu posso terminar essa obra em muitos dias, eu posso diminuir os pintores. E aí eu entendo que o comportamento é inverso e eu simplesmente ponho a minha seta invertida. Ora, sempre aquele que eu coloquei como referência
fica de um lado da equação, tá bom? E o outro vai ficar o quê? Se é inversamente, como a seta está invertida, eu simplesmente vou fazer o quê? Eu vou inverter a fração, tá certo? Aí eu vou inverter a minha fração. Simplificando, x igual a 4. Bom, e se eu tenho pintores, casas e dias? Opa, 3 grandezas. Um pintor pinta 4 casas em 24 dias. Quantos pintores eu preciso para pintar 24 casas em 36 dias? Veja bem, como eu tenho 3 grandezas, eu vou colocar a seta de referência daquele que tem o X e vou comparar pintores com casas, pintores com dias. Se tivesse mais grandezas, pintores com horas, pintores com produtividade, pintores com o que for, eu tenho que comparar todos com o pintor. Agora vamos comparar a grandeza pintor e casas. Vem comigo. Quanto mais casas eu tenho para pintar, mais pintores eu preciso. Menos casas, menos pintores. Diretamente, seta na mesma direção. Pintores e dias. Quanto mais pintores, em menos dias eu termino. Se eu tenho menos pintores, mais dias. Inversamente. Agora o que eu vou fazer? Aquele que eu tomei como referência vem sempre sozinho, isolado de um lado da equação. Os outros, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a mesma fração, se for diretamente, e vou colocar invertido, no caso 36 sobre 24, porque foi inversamente proporcional. Simplesmente vou simplificar aqui e chegar na minha resposta x igual a 4. Vamos imaginar que eu tenho uma outra grandeza, horas. Você vai dizer que um pintor pinta 4 casas em 24 dias, trabalhando 4 horas por dia. Quantos pintores eu preciso para terminar 24 casas em 36 dias se eu trabalho 8 horas por dia? Agora eu já comparei pintores com casas, já comparei pintores com dias, agora falta comparar pintores com horas. Se eu boto essa equipe para trabalhar mais horas por dia, eu posso diminuir a equipe. Se eu diminuir a quantidade de horas, eu aumento a equipe. Comportamento inverso. Daí é só botar a setinha inversamente. Isolo do mesmo jeito. Ó. Quem é diretamente eu mantenho a fração. Quem foi inversamente eu simplesmente inverto a fração. E horas também ficou inversamente. Pronto. A mesma coisa. E vou simplificar antes de multiplicar. E aqui no caso, x igual a 2 seria a quantidade de pintores que eu preciso para terminar essa obra. Que bacana essa questão. Então vamos fazer os exercícios que aqui vai ajudar bastante. Um técnico bancário foi incumbido de digitar as 48 páginas de um texto. Na tabela abaixo, tem-se os tempos que ele leva em média para digitar tais páginas. Nessas condições, mantida a regularidade mostrada na tabela, após 9 horas, o que é esperado? Aí eu já acabei botando a resposta aqui, mas vamos lá. O que é esperado? Uma página, ele disse na tabela que demora 12 minutos. E aí ele vai mostrando que está proporcional. Então a pergunta é quantas páginas ele digita em 540 minutos? De onde vieram esses 540 minutos? 9 vezes 60. Porque cada hora tem 60 minutos. Como ele disse, após 9 horas, então 9 vezes 60. Vamos colocar a seta de referência naquele que tem o X. E vamos pensar comigo, ó. Quanto mais páginas eu tenho para digitar, mais minutos eu vou gastar diretamente. Claro, se eu tenho poucas páginas, poucos minutos, muitas páginas, muitos minutos. Comportamento direto. Aquele que eu tomei como referência vem sozinho aqui, isolado de um lado da equação, tá bom? Vem sozinho. E o outro foi, o minuto ficou o quê? Diretamente. Então eu vou manter aqui a minha fração. Veja bem, veja bem. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar o 12 com o 540. Só que eu vou, antes de simplificar, eu vou botar 9 vezes 60, porque é a mesma coisa. 540, 9 vezes 60, claro. E aqui fica mais fácil, simplificar o 12 com 60. 9 vezes 5, 45, significa o quê? Que faltam 3 páginas a serem digitadas. Legal?
Muito bacana, mas essa ainda não é a minha solução. Quero estimular você a entender de maneira aritmética. Aritmética é toda vez que a gente só usa as operações básicas da aritmética. Então eu podia resolver essa questão de maneira lógica. Uma página eu demoro 12 minutos, 2 páginas 24, 3 páginas 36, 4 páginas 48. Até aí foi a tabela que ele me deu. Mas vamos continuar. 5 páginas, 60 minutos. E eu te pergunto, o que são 60 minutos? 1 hora. Então quer dizer que eu digito 5 páginas por hora. Como são 9 horas de digitação, 9 vezes 5, 45. Faltam 3 páginas a serem digitadas. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? Desenvolvendo uma velocidade média de 18 km por hora, um pedestre correu durante 1 hora e 20. Se ele tivesse desenvolvido a velocidade média de 15 km por hora, teria feito o mesmo percurso em quanto tempo? Veja bem, 18 km por hora, ele gasta 80 minutos, ou seja, 1 hora e 20. A pergunta é, com 15 km por hora, ou seja, mais lento, ele vai gastar, obviamente, mais tempo. Quanto mais veloz, menos tempo. Veja que o comportamento é inverso. Tanto faz comparar tempo com velocidade, velocidade com tempo. O importante é entender se é diretamente ou é inversamente. Quanto mais veloz, menos tempo. Quanto menos veloz, mais tempo. Ou então, se eu posso dizer, se eu gastei muito tempo é porque eu fui devagar. Se eu gastei pouco tempo é porque fui mais rápido. É uma maneira de entender. E daí, você vai colocar aquele que eu coloquei como referência, que é o que tem o x, fica sozinho, isolado de um lado da equação, e o outro, como é inversamente, eu simplesmente jogo aqui de maneira invertida. 15 sobre 18. Simples assim. Bacana? Dando uma simplificada, o 15 eu posso dividir por 3 e o 18 dividido por 3. Posso fazer o quê? Esse 5 que está aqui multiplicando, ele pode passar aqui para o outro lado dividindo. O que significa que eu posso dividir o 80 por 5, que dá 16, e o 5 por 5. Agora eu vou multiplicar em cruz, x igual a 96 minutos, que me dá 1 hora e 36. E para a gente fechar, 15 teares trabalham 6 horas por dia durante 20 dias e produzem 600 metros de pano. Quantos teares, ou seja, quantas máquinas são necessárias para fazer 1.200 metros do mesmo pano em 30 dias com 8 horas por dia? Só uma curiosidade, você sabe o que são teares? São aquelas máquinas para tecer, né, para fazer tecido. Então, eu sei que 15 teares trabalhando 6 horas por dia durante 20 dias produzem 600 metros de pano. Quantas máquinas eu preciso para produzir 1.200 metros de pano se eu boto elas para trabalhar durante 30 dias, 8 horas por dia? Onde que eu ponho a minha seta de referência? Naquele que tem o X. Aí vem a perguntinha, é obrigado, Pedro, a seta de referência ser o X? Não, não é obrigado. Nós vamos fazer aqui sempre para criar um padrão. Até porque o X já fica isolado. Agora vamos comparar teares com horas. Vamos comparar aqui teares e horas. Quanto mais máquinas eu boto para trabalhar, menos horas elas precisam trabalhar para produzir a mesma coisa. Lembra que a gente tem que comparar duas grandezas, imaginando que o resto está fixo. Quanto mais máquina, menos. Quanto mais máquinas, menos horas. Quanto menos máquinas, mais horas. Inversamente. Agora esquece as horas e compara teares com dias. Veja bem, quanto mais máquinas eu coloco para trabalhar, menos dias elas vão demorar para terminar a obra. Se eu boto poucas máquinas, mais dias. Portanto, inversamente põe a seta invertida. E finalmente, muitas máquinas eu produzo muitos metros de pano. Poucas máquinas, poucos metros. Comportamento direto. Aquele que eu tomei como referência fica sozinho, isolado da equação. Quem é diretamente eu mantenho a fração, quem é inversamente eu inverto. Dias eu inverto, metros eu mantenho. Pronto, está aqui isolado, bem organizadinho.
E agora você pode saber que eu posso simplificar qualquer numerador com qualquer denominador. Por exemplo, o 8 por 2 dá 4 e o 6 por 2 dá 3. O 30 dividido por 10 dá 3 e o 20 dividido por 10 dá 2. O 600 dá para dividir por 600, que dá 1, e o 1.200 dividido por 600, que dá 2. Agora dá para simplificar também o 3 com 3, que sobrou um em cima e um embaixo. E note, 2 vezes 2 dá 4, que eu posso simplificar com 4 lá de cima. Espera aí, eu simplifiquei tudo. Então x é igual a 15? Exatamente. E é possível, Pedro? É possível, nenhum problema. Inclusive, perceba que se a máquina trabalha 6 horas todo dia durante 20 dias, significa que eu podia pensar como se ela trabalhasse 120 horas direto para produzir 600 metros de pano. Agora eu vou botar 30 dias ela trabalhando 8 horas por dia, ou seja, é o mesmo que colocar a máquina para trabalhar 240 horas para produzir o dobro. Se você tivesse juntado o dia e a hora numa coisa só, era mais fácil de você perceber que eu tinha dobrado a carga horária e dobrado a produção. Então não era necessário mexer nas máquinas e aí a resposta ficaria 15 de boa. Bacana? Então, muito legal essa questão. Valeu demais, muitíssimo obrigado. Tamo junto na construção do seu conhecimento, sempre para o alto e avante. Valeu!